Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje, no nosso dia 29 de setembro, última semana do mês de setembro, a gente vai falar que é hora de agir. Sabia que é hora de agir? Tem hora que a gente fica parado demais, muito tempo no mesmo lugar, e chega uma hora que Deus fala assim: ei, levanta, vai realizar o que eu tenho para você. É hora de agir. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 2:5. Gente, olha só. Esse texto de Neemias, leia Neemias, pega lá e lê Neemias. Eu amo esse texto, porque quando ele sabe que o povo dele está sofrendo, que a cidade dele está descoberta, ele se lança diante de Deus, ele rasga a roupa dele, ele se coloca ali e ele fala: Deus, me ajuda, Deus me socorre, Deus me dá suporte. Quando ele vai na presença do rei, o rei fala assim: você não tá bem, você tá triste, o que houve? Aí ele vai e fala assim: minha cidade está passando por isso. E ele tem humildade de falar: olha, se for do agrado do rei, se o rei me disser sim, se o rei me consentir, eu tô indo lá resolver a questão da minha cidade, onde meus pais estão enterrados. E existem situações na nossa vida que não é Irlânia de 39 anos, é a maldição que não foi quebrada. E aí eu fico amargando, revivendo. Na psicologia a gente chama de trauma transgeracionais. Na igreja a gente chama de maldição hereditária. E a gente precisa quebrar tanto o trauma transgeracionais quanto a maldição hereditária. Dar um novo significado para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida possível. No contexto histórico de Jerusalém, durante os dias de Neemias, a desolação reinava. Após a devastação causada pelos babilônicos, na cidade, a cidade jazia em ruínas, sem muralhas, desprotegida, erguida ao longo de gerações, foram reduzidas a escombros. A glória do passado cedia lugar à humilhação do presente. Neemias não se deixou consumir pelo desespero. Em vez disso, ele transformou a dor em ação. Dor em ação. Dor como combustível para mudança. Dor como indignação diante de viver mais ruim. Enquanto eu não tomei consciência, eu ficava no ruim. Depois que eu tomei consciência, não, eu vou chamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou me erguer e vou reconstruir os muros da minha vida, assim como Neemias fez. Movido pela compaixão por sua terra e por seu povo, Neemias não se deteve nas lamentações. Com coragem, ele buscou a autorização do rei para reconstruir os muros, restaurar a cidade e renovar a esperança do povo. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos a enfrentar os diagnósticos negativos com determinação. O diagnóstico, ele não é uma sentença para o fim. Olha aqui, eu trabalhei em hospital há muito tempo. E aí é curioso, tem até um filme no Netflix que eu vi outro dia sobre isso. Eu vou procurar e vou colocar nos stories aqui, não lembro o nome. Mas é curioso porque a pessoa chegava no hospital e falava assim: tem um câncer no grau tal. O médico falava: só um milagre, não tem jeito, vai morrer tantos dias. Às vezes a pessoa que estava bem aberta, cuidando daquela pessoa, tinha um infarto, morria, tinha um não sei o que, morria. E aquela pessoa continuava, era curada, ia para casa. Teve uma senhora que eu encontrei, a sentença era de 3 meses e 10 anos passaram e ela tá viva. Então a sentença médica não é a determinação do céu. Por isso que a gente não pode se encostar no diagnóstico. O diagnóstico precisa ser combustível para mudança, uma determinação de que até o último dia que eu viver, que o médico me deu 6 meses, até o último dia de completar os 6 meses, o que eu vou estar fazendo para Deus? Para quem que eu vou falar do amor de Deus? Eu vou abraçar meu filho? Eu vou pedir perdão a alguém que eu feri? O que eu vou fazer com essa vida de 6 meses que eu tenho para fazer?
Eu não posso desperdiçar e esperar os 6 meses passar sem fazer nada pela vida. É inevitável que enfrentemos derrotas e reveses na vida. Todos nós, em algum momento, experimentamos perdas e fracassos. No entanto, o verdadeiro desafio está em nossa resposta a esses reveses. Não podemos permitir que uma derrota passada nos paralise. Ao contrário, precisamos nos erguer, sacudir a poeira e reconstruir os muros que foram derrubados em nossa jornada. Não importa quão árda tenha sido a batalha interior, nunca é tarde para recomeçar. Hoje você tem a oportunidade de iniciar uma nova fase. Não deixe que o medo do fracasso, da incerteza, da desaprovação ou qualquer insegurança o impeça de seguir em frente. Seja como Neemias, audacioso em sua determinação de superar as adversidades e reconstruir o que foi perdido. É hora de agir. Pai, em nome de Jesus. Senhor, tantas coisas aconteceu conosco, coisas que nem tivemos construção, não participamos. Às vezes foi na infância um trauma, um abuso, uma violência, uma separação dos pais, uma morte de uma pessoa que nos dava tanto afeto. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar como Neemias. Nos debruçamos na tua presença, Pai, e pedimos, vem em nosso favor, liberta-nos do medo, limpa o nosso coração, limpa-nos do trauma, quebra a maldição da nossa família, os traumas transgeracionais, as maldições hereditárias caem por terra agora em nome de Jesus. Anulamos e cancelamos toda a maldição na nossa vida que veio dos nossos pais e antepassados e nos levantamos para deixar um legado de paz e prosperidade nessa terra. Nos abençoa, Senhor. Abençoa o nosso casamento, abençoa os nossos filhos, abençoa o nosso útero que ainda não gerou. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa a nossa vida e que possamos levantar a bandeira da vitória, que é o Senhor em nós, que muda a nossa sorte. Fica conosco, Pai, e dai-nos um novo começo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 272 de 365 dias. Hebreus 8 é a palavra-chave, determinação. Sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Como Neemias, que a primeira coisa que ele fez foi se humilhar diante de Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhe diante da presença de Deus e permita que Deus hoje reconstrua a sua história. Sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Se humilhe com Deus. Fala, Senhor, eu não sou um nada. Me ajuda a construir tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.